Bom, pessoal, a gente viu que a potência aparente ela é composta de duas partes, uma chamada de potência ativa e a outra chamada de potência reativa. A potência ativa é aquela que faz trabalho e a potência reativa é uma potência que circula nas instalações elétricas, mas não normalmente, mas não realiza trabalho, certo? Então, a representação das potências a gente pode fazer através de um triângulo, onde P é a parte real, Q a parte imaginária e S, né, a minha potência aparente. A minha corrente no meu sistema ela é proporcional à minha potência aparente. Certo? Então vamos pensar o seguinte. Vamos supor que uma máquina qualquer, ou uma instalação qualquer, consuma uma certa quantidade de potência ativa. Quanto maior for essa quantidade de potência reativa, maior vai ser essa hipotenusa, maior vai ser o S. Quanto maior for o S, maior vai ser as correntes que passam pelos fios, certo? E quanto maior for as correntes, maior vão ser as perdas e maior vai ser as quedas de tensão. Vou pensar isso aqui, ó. A gente tem uma fonte, aí depois a gente tem uns fios longos que trazem a energia lá das nossas gerações até as nossas cargas, e esses fios têm uma certa resistência. E aqui a gente tem a nossa carga. Quanto maior for essa corrente, maior vai ser a minha queda de tensão e a minha perda de energia sobre esse resistor, seria o resistor da carga. Além dos resistores, a gente tem aqui indutores nos fios, que representam indutâncias nos fios, que nos causam também uma queda de tensão. Mas pensando em termos de resistências, né? A gente tem uma queda de tensão aqui, VR, e nós temos aqui também uma perda de energia, I ao quadrado R. Quanto maior for essa queda de tensão, menor vai ser a minha tensão na carga. A gente pode pensar que a tensão aqui na carga, vamos chamar de VC, ela é igual à tensão da fonte menos essa queda de tensão que tem aqui, certo? É um modo de a gente ver isso. Fazendo aqui, aplicando a lei de Kirchhoff das tensões, né? A gente tem que V é igual a VR mais VC, desculpa. Ou a tensão na carga é igual a V menos VR, certo? E quanto que vale VR? Onde VR é igual a I vezes R, né? Então, VC, tensão na carga, é igual a V menos I vezes a resistência. Então, gente, quanto maior for a minha corrente, menos eu tenho de tensão na carga. Isso quer dizer que a gente tem que pensar em alternativas para que a tensão na minha carga aqui não caia muito, certo? Isso tem várias maneiras de a gente corrigir isso, né? Uma delas seria reduzindo a resistência, mas a gente pode pensar nisso em tentar diminuir essa potência aparente. Porque se eu diminuir a potência aparente, além de eu melhorar aqui a tensão na carga, eu consigo também diminuir as perdas de energia nesse resistor aqui dos fios, que estão nos fios, né, as resistências dos fios,
perda no cobre, a gente pode chamar de perda nas linhas, né? Perdas nas linhas, e ao quadrado vezes a resistência, né? Então, se a gente diminuir a corrente, a gente vai diminuir também as perdas, né? Bom, como que eu posso diminuir essa minha potência aparente? O P eu não posso mexer, porque é a quantidade de potência que está realizando o trabalho. Se eu mexer na quantidade da potência ativa, eu mexo no trabalho que está sendo feito, né? Eu diminuo a potência entregue pelo motor, ou diminuo o brilho da lâmpada, não tem como eu mexer o P. Mas o Q é uma potência reativa que não está realizando o trabalho. Normalmente, a gente tem nas instalações elétricas, né, muita potência reativa indutiva. Como que, devido à potência reativa do capacitor ser o inverso da potência reativa do indutor, eu posso somar com a potência consumida pelo indutor uma potência consumida pelo capacitor, certo? E como elas são o contrário, ela vai diminuir a potência total solicitada pela instalação. Então, vocês lembram que ela tem o Q é representado para cima, a potência do capacitor é representado para baixo. Então, com isso, a gente diminui, né, esse triângulo aqui das potências. Se a gente adicionar um capacitor em paralelo com um indutor. Normalmente é isso, porque normalmente as instalações elétricas têm consumo de potência reativa indutiva. Então, o que consiste na correção do fator de potência? Consiste em tornar um fator de potência que era baixo, lembram que o fator de potência é igual a P dividido por S, certo? Nesse caso aqui, a gente tem esse P aqui e um S bem maior, né? Tornar um fator de potência baixo em um fator de potência mais próximo do unitário, diminuindo essa potência reativa. Quando diminuo essa potência reativa, eu torno esse triângulo mais baixo aqui e o S, né, fica bem parecido do P, então bem próximo de 1. Então, para evitar que se tenha correntes altas devido a muita potência reativa no sistema, as normas brasileiras penalizam os consumidores que tiverem fator de potência menor que 0,92. Então, todas as indústrias, né, alguns comércios e algumas instalações de maior porte, elas têm medição de potência reativa. E se o consumidor tiver um fator de potência abaixo de 0,92, ele é penalizado com multas com valores muito altos, né? Isso serve para evitar muita potência reativa circulando no sistema. Com isso, né, a gente reduz as perdas em linhas de transmissão, em transformadores, aumenta a tensão, né, diminui a queda de tensão, e até a tensão pode ficar acima da nominal, a gente vai ver isso mais à frente. Diminui a flutuação de tensão, porque quando a gente consegue colocar um controle automático de fator de potência, né, os capacitores entrando proporcionalmente à potência reativa, a gente consegue estabilizar um pouco mais a tensão e reduz as correntes nas linhas, disponibilizando o circuito para mais carga. Vamos pensar o seguinte: se eu tinha uma potência aparente, né, de 10 MVA e era 8 megawatt de potência ativa, né, e o restante de potência reativa, e eu zerar a potência reativa do meu sistema, eu consigo tirar 10 megawatts, ocupando, né, a mesma proporção, né, dos fios, a mesma proporção do sistema, né? Bom, vamos imaginar uma situação hipotética em que a gente gostaria de corrigir o fator de potência dessa instalação aqui, que contém uma carga de natureza indutiva, para o unitário. Se a gente for calcular a corrente dessa carga, nós teremos que a corrente é igual à tensão
dividido pela impedância da carga. Isso daqui vai me dar um número complexo, que é composto de uma parte real e uma parte imaginária. Então aqui, I da carga de load, né? Real, mais um J e L, né? A parte imaginária da carga, da corrente da carga. Bom, então, essa corrente que está sendo drenada aqui, ela tem uma parte real e uma parte imaginária. Vamos supor que a gente acrescente, em paralelo com essa carga, um capacitor que consoma uma certa corrente, que ela é imaginária, totalmente imaginária a corrente do capacitor, certo? Bom, quanto que vai ser a corrente total? A corrente total é igual à corrente do capacitor mais a corrente da carga, né? Onde a corrente da carga tem uma parte real e uma parte imaginária. É isso que a gente está colocando aqui. A corrente do capacitor, certo? Que ela é totalmente imaginária, mais a corrente da carga, que tem uma parte real e uma parte imaginária, certo? Bom, se a gente fizer essa corrente do capacitor aqui, certo? Igual à parte imaginária da carga, essas duas partes iguais, a gente vai, e como a corrente do capacitor está adiantada de 90 graus da tensão e a corrente do indutor está atrasada de 90 graus da tensão, elas estão uma inverso da outra, né? Com sinal inverso, né? No caso, essa daqui, né, ela será menos 90 graus em relação à corrente do capacitor, certo? Aqui representado certinho. Elas vão se elas tiverem a mesma magnitude, elas vão se cancelar e a gente vai ficar somente com a corrente, a parte real da corrente da carga, certo? Na prática, normalmente a gente tem as potências dos equipamentos. Vamos imaginar um sistema em que a gente queira corrigir o fator de potência, com o qual tem uma potência aparente S1, que é composto de uma potência ativa P e uma potência reativa QL, certo? Se a gente montar o triângulo das potências, a gente tem potência ativa P, né, o reativo QL, e me dá aqui a hipotenusa S. O que eu quero fazer? Eu quero transformar esse meu triângulo das potências em um novo triângulo das potências que eu tenho menos potência aparente, certo? Então, o que eu posso fazer? Se eu tenho aqui um consumo de potência reativa e indutiva, eu posso adicionar um capacitor que vai me reduzir essa potência reativa e indutiva. Então, aqui eu tenho uma animação, vejam, prestem atenção nela. Eu adiciono um capacitor. Então, olha só, eu tinha uma potência reativa Q1, eu coloco um capacitor, que normalmente o capacitor, né, a gente representa ele, a potência do capacitor, a potência reativa do capacitor, a gente representa para baixo, QC aqui, certo? Porque ela é o inverso do QL, e eu vou somar com este QL. Então, para mim somar, eu pego na ponta dessa potência em amarelo aqui, que estava representado, a potência antes da correção, eu adiciono o meu capacitor, que é para baixo, certo? Que ela é negativa. Trazendo agora minha hipotenusa, que estava lá em cima, para aqui para baixo. E eu fico agora com uma nova situação. No total, a minha instalação consome uma nova potência reativa Q2, que ela é menor do que eu estava consumindo antes, chamado de Q1. Quanto menor é? Igual a QL, que era o que eu tinha antes, né? Menos a potência reativa, menos
a potência reativa do capacitor. Normalmente, eu tenho interesse em corrigir o fator de potência da minha instalação para um valor acima de 0,92, porque 0,92 é o fator de potência mínimo que a gente deve ter na nossa instalação elétrica para não pagar multas. Então, a pergunta que eu faço é: qual é o valor de capacitor QC, certo? Capacitor QC, para que eu tenha um fator de potência acima de 0,92. Certo? Lembrando que este ângulo θ1 aqui, antes da correção, era igual ao fator de potência que eu tinha antes de fazer arcosseno do fator de potência antes de fazer a correção, e θ2 é igual ao fator de potência depois de fazer a correção do fator de potência. Então, no caso, se eu quiser corrigir para 0,92, este ângulo aqui é igual a arco cosseno de 0,92, que é o meu fator de potência limite. Então, pergunta aí qual a potência do capacitor, né, para elevar um fator de potência velho, FP1, para fator de potência novo. Então, a potência do capacitor, isolando aqui o QC, né, é igual ao QL menos Q2, né? Onde o QL é igual à potência reativa que eu tinha antes da correção, né? Então, o valor do capacitor que eu tenho que adicionar aqui é igual ao que eu consumia antes da correção do fator de potência reativa, menos o que eu quero consumir de potência reativa depois da correção, certo? A minha hipotenusa desse triângulo aqui, ela muda com a correção de fator de potência, certo? O meu Q também muda. A única coisa que permanece constante, que a gente não vai mexer na correção do fator de potência, é a minha potência ativa P. Então, eu vou escrever uma equação em função de P, certo? Então, quanto que vale Q1 em função de P? Tangente de θ1 é igual ao cateto oposto Q1 dividido pelo cateto adjacente P. Então, se eu fizer P vezes tangente de θ1, eu tenho Q1, certo? Quanto que vale meu Q2, que é a potência reativa que eu quero ficar depois da correção do fator de potência? É igual a P, que não mudou, vezes tangente de θ2, eu vou ter Q2. Se eu substituir aqui na equação, eu tenho então que a minha equação do capacitor que eu tenho que adicionar é igual a P vezes tangente de θ1 menos P vezes tangente de θ2. Mas quanto que vale θ1? Aqui eu botei em evidência, né? Botei em evidência. Só que θ1 é igual a arco cosseno de fator de potência 1. E θ2 é igual a arco cosseno de fator de potência 2. Substituindo então na equação, a gente fica que o capacitor que eu tenho que adicionar é igual a P, a potência ativa consumida pela instalação, que multiplica tangente do arco cosseno do meu fator de potência 1, ou seja, meu fator de potência velho, que eu tinha antes da correção do fator de potência, menos tangente do arcosseno do fator de potência novo, que é o fator de potência que eu tenho depois da correção. Certo? Então, normalmente, a gente vai querer que o meu fator de potência 2 seja 0,92. Na verdade, a gente pode calcular em função de 0,92, né? E depois colocar uma sobra, né? Uma margem, para evitar, né? Que eu, em algum momento, eu fique com um fator de potência abaixo disso, né? Mas, se eu quiser, eu posso também calcular já direto para um valor mais alto, 0,95, unitário. Falando nisso, por que 0,92 e não unitário? Pergunta é,
Não seria melhor que eu não tivesse nada de potência reativa indutiva aqui? Ou seja, que meu Q2 fosse igual a zero? O S ficaria igual ao tamanho do P, certo? Por que não? Lembram que a minha corrente é proporcional, a minha corrente é igual a S dividido por V, certo? S dividido por V. Quanto menor o S, menor vai ser a minha corrente. Acontece que esse S aqui, ele é igual a P dividido por cosseno de θ, que é o fator de potência, dividido por V. Cosseno de θ de qualquer valor próximo de 1, cosseno de θ de qualquer ângulo próximo de 0 é igual a 1. Então, gente, não faz diferença se a gente vai corrigir para 10 graus, para 5 ou para 20. A corrente vai ser basicamente o mesmo. Então, para exemplificar isso, eu preparei uma demonstração aqui para vocês. Vamos imaginar uma situação em que a gente tem uma potência aparente de 10, composta de uma potência ativa de 8, mais uma potência reativa de 6. 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, raiz quadrada disso tudo vai dar 100. 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado vai dar 100, raiz quadrada vai dar 10. Então, a gente vai ter uma potência aparente de 10 com ângulo 36,86. Vamos pensar em VA ou qualquer unidade aqui. A ideia é só a gente pegar a proporção da coisa. Quanto que é o fator de potência nesse caso? Vai ser potência ativa dividido pela potência aparente. Então, 8, potência ativa, dividido por 10 da potência aparente, dá 0,8. Se a tensão fosse 1, a nossa corrente iria ser 10, né? 10 dividido por 1 dá 10. Ok. O que vamos fazer agora? Vamos corrigir esse fator de potência colocando um capacitor de 2. Se eu colocar um capacitor de QC igual a 2, para quanto que vai essa potência reativa Q1 aqui? Ela vai para 4, né? 6 menos 2, 4. Ou seja, agora a gente tem um triângulo um pouquinho menor, certo? Quanto que vai ser a nossa potência aparente nesse caso? 8 ao quadrado mais 4 ao quadrado, raiz quadrada disso tudo. E isso aqui vai dar 8,94. Então, o fator de potência que eu reduzi para um fator de potência... eu aumentei o fator de potência de 0,8 para 0,89. Certo? Aumentei quase 0,1 o fator de potência. Vejam que, se a tensão agora continua sendo 1, nós diminuímos a corrente de 10 para 8,94, o mesmo valor da potência aparente, né? É proporcional. Então, teve uma redução de 1,16 na corrente, utilizando um capacitor de 2. O que eu vou fazer agora? Eu investi uma certa quantidade de dinheiro para colocar um capacitor de 2. Agora eu vou botar o dobro, um outro capacitor de 2. E se fosse linear, a gente esperaria que iria reduzir a corrente de novo em mais 1,16. Mas olha o que acontece. Coloco o capacitor de 2, o Q, em vez de 4, vai ser 2, né? Agora, 8 ao quadrado mais 2 ao quadrado, raiz quadrada disso tudo, dá 8,25. 8,8 potência ativa dividido pela potência aparente nos dá o fator de potência. Então, 8 dividido por 8,25 nos dá um fator de potência de 0,96. Certo? Se a minha tensão for 1, eu vou ter uma corrente de 8,25 dividido por 1, que dá 8,25. Isso vai me dar uma redução de corrente de 0,69 em relação ao caso anterior. Pensa que eu tenho aqui uma corrente de 8,94 menos o 8,25 vai me dar uma corrente de 0,69.
Veja então o que aconteceu. Eu investi a mesma coisa, coloquei o mesmo capacitor, mas a redução da corrente foi muito menor. Antes tinha reduzido 1,16, agora reduziu 0,69. Ou seja, vocês percebem que quanto mais próximo do unitário, menor vai ser o impacto da correção de fator de potência. Em uma última análise, qual seria a redução de corrente se eu corrigisse o fator de potência para unitário? Pensem aí. Corrigir para o fator de potência para unitário seria colocar mais um capacitor igual a 2, certo? Nesse caso, eu ia ficar com uma potência reativa igual a zero, e a potência ativa ficaria igual à potência aparente. A potência aparente ficaria igual à potência ativa, que ficaria igual a 8, certo? Porque esse cara não existiria, então o azul estaria em cima do vermelho. Se a minha potência aparente for 8, quer dizer que 8 dividido por 1 me daria uma corrente de 8. Observem que em relação a esse caso anterior, eu vou ter uma redução de apenas 0,25, porque aqui eu estava com uma corrente de 8,25. Ou seja, de novo, eu investi a mesma quantidade de dinheiro para comprar um capacitor de 2, mas a redução na corrente foi muito menor agora. Agora é 0,25. No primeiro caso, ele diminuiu 1,16. Então existe um valor que torna isso economicamente viável. A legislação exige que o fator de potência da instalação seja maior que 0,92. Então, para a legislação, qualquer valor maior que 0,92 estaria de acordo. No primeiro caso, obviamente que não está de acordo, né? O fator de potência é 89, mas um pouquinho a mais que isso já estaria, né? Esse segundo já está de acordo, o terceiro também já está de acordo. Vamos agora, então, resolver um problema. Consideramos, né, que a gente tem um motor monofásico de 5 HP com fator de potência atrasado de 0,6 e cuja eficiência é 0,92% e está conectado a uma fonte de 208 volts 60 Hz. O que nos pede? Para fazer o triângulo das potências, determinar o valor do capacitor para conectar em paralelo com a carga de modo a aumentar o fator de potência para unitário, determinar a diferença entre a corrente fornecida pela fonte e determinar a diferença entre a corrente antes e depois da correção de fator de potência e fazer um circuito equivalente. Bem, então aqui os dados: motor de 5 HP, fator de potência 0,6 atrasado, rendimento 92%, tensão 208 volts, frequência 60 Hz. Então, eu tenho a minha potência de saída do motor, que é 5 HP. Eu tenho que determinar quanto é a minha potência de entrada. Então, Pin é igual à minha potência de saída dividido pelo rendimento. Quanto que é a minha potência de saída? 5 vezes 746 dividido pelo rendimento de 0,92, né? Isso daqui, gente, vai nos dar aproximadamente 4.054,34 watts. Certo? A minha potência aparente
é igual a minha potência ativa, Pin, dividido pelo fator de potência, né, que então vai nos dar 4.054,3 dividido por 0,6, que é igual a, eu tenho aqui 6.757,2. Certo? Bom, então a gente chegou aqui à potência aparente consumida por este motor, né? Eu tenho que montar o triângulo das potências. Então eu preciso saber quanto dessa potência aparente é real e quanto é imaginário. Então eu tenho que descobrir quanto é o ângulo θ da potência aparente complexa. Θ, né, arco cosseno do fator de potência. Arco cosseno do fator de potência, que é 0,6, e arco cosseno de 0,6 deve dar 53,13 graus. 53,13 graus. Como é indutivo ou atrasado, né, eu tenho então que este ângulo aqui, o ângulo da impedância, ele é positivo. Se fosse capacitivo, ele seria negativo. Então, gente, a partir disso, a gente tira que a potência aparente complexa é 6.757,2 com um ângulo de 53,13 graus. Certo? Se a gente passar isso daqui em coordenadas retangulares, a gente fica que S é igual a 4.054. Vejam que não mudou, certo? 0,34 mais J 5.405,78. Volt amperes, certo? Bom, com isso a gente consegue montar então o triângulo das potências. A gente fica aqui com P de 4.054. Vou botar só arredondado, né? A parte real. Uma parte imaginária. Uma parte imaginária de 5.405. E o módulo da minha potência aparente, né, é igual a 6.757 VA. Que VAR e aqui watts, certo? Então me perdoem aqui, desenhar com o mouse não é fácil. Então isso aqui dá 53 graus, 13, né? O ângulo, certo? Então aqui a gente tem o triângulo das potências. O segundo item que a gente tem que calcular é qual o capacitor que deve ser conectado para aumentar o fator de potência para unitário. Bom,
Se eu quero que o meu fator de potência seja unitário, P tem que ser igual a S, certo? Nesse caso, então eu não teria que ter nada de potência reativa indutiva. Logo, eu teria que colocar um capacitor que levasse essa potência reativa indutiva, que está aqui, para zero. Quanto que é o valor desse capacitor? Obviamente que é o mesmo valor que está sendo consumido pela carga de potência indutiva. O valor de capacitor que consome a mesma potência indutiva que a carga esteja consumindo. Esse é um caso não realista, né? A gente normalmente não vai corrigir para um fator de potência unitário devido aos custos, né? A gente vai corrigir para um pouco acima de 0,92. Então, a gente bota a resposta, né, é igual a 5.405 VAR. Mas, vamos usar a equação, que a equação vai servir para qualquer caso que a gente queira corrigir, né, diferente do unitário. Então, quanto que é o QC, né? QC, o valor do capacitor, é igual a P, que multiplica tangente de arco cosseno do fator de potência velho, que eu chamo de 1 aqui, menos tangente de arco cosseno de fator de potência novo, né? O 2, certo? Bom, então meu QC seria igual a P, 4.054, que multiplica tangente do arco cosseno do fator de potência velho. Quanto que é o fator de potência velho? É cosseno de 53,13, né? Não tenho calculado aqui, mas isso aqui quando retornar vai dar o 53,13. Vamos calcular aqui para ficar certo, né? O fator de potência velho já está aqui, né? Já está calculado. É 0,6, está dando no exercício, né? É 0,6 atrasado. 0,6. Menos tangente do arco cosseno do fator de potência novo, que é o fator de potência unitário que a gente quer chegar. Ok. Arco cosseno de 1 é 0. Tangente de 0 é 0. Então, esse cara aqui vai dar 0. A multiplicação de 4.054 vezes tangente do arco cosseno de 0,6, que vai dar 53,13 graus, vai vezes 4.054, isso aqui vai me dar os 5.457. 5.405, desculpa, 5.405. 5.405 VAR, certo? Então, temos aqui a potência reativa necessária para trazer esse triângulo, né, com a potência aparente de 6.757 para uma potência aparente de apenas 4.054 watts, zerando a potência reativa, né, dessa instalação.
nós poderíamos encontrar o valor do capacitor necessário para isso. Na prática, normalmente os capacitores são especificados pela sua potência. Então, aqui, um capacitor de 5.405, a gente iria encontrar um valor comercial mais próximo possível desse valor aqui. Mas, como um propósito didático, a gente pode aqui calcular a reatância desse capacitor e a sua capacitância, né? Então, vou abrir aqui. Então, eu tenho que a minha reatância do capacitor é igual à minha tensão ao quadrado dividido pela potência do capacitor, QC. Tensão ao quadrado é 208 ao quadrado. E a potência reativa é 5.405. É isso? Isso, 5.405,7. Isso daqui vai nos dar uma resistência, uma reatância de 8 ohms. De 8 ohms. Certo? Então, a reatância do capacitor é igual a 1 sobre ômega C, né? Ou 2π FC, certo? Então, se eu quiser saber a minha capacitância, eu fico igual a 1 sobre 2π FXC. Se a gente substituir aqui os dados, a gente vai chegar a uma capacitância de, a princípio, 300. Só conferir aqui. 331,5, se eu não me engano, microfarad. Ok. Próximo item que pedia é qual a diferença na corrente fornecida pela fonte no circuito compensado e não compensado, né? Qual a diferença da corrente? Então, no primeiro caso, a gente tem I é igual a 6.057, antes da correção é 6.057. Então, I é igual a S, né, dividido por V. 6.057 dividido por 208. Certo? Isso daqui deve dar uma corrente de 32,48. Se a gente quiser, né, a gente pode até calcular aqui a corrente complexa e fazer aqui bom, vamos deixar só o módulo aqui. Então isso aqui vai dar 32,48 amperes. No segundo caso, depois da correção do fator de potência, a gente tem uma potência aparente dividido pela tensão, só que nesse caso a potência aparente é igual à potência ativa, P, porque a potência reativa foi zerada.
né? Então vai dar 4.054 4.054,3 dividido por 208 volts. E isso aqui vai nos dar uma corrente de 19,49 amperes. Vejam a diferença aqui, ó, gente, entre esses dois caras aqui, né? Vejam a diferença entre eles, né? Isso aqui era para ser um sinal de diferente. Eles são muito diferentes. Antes eu tinha uma corrente de 32,48 amperes. Agora eu tenho uma corrente de 19. O fio para uma corrente, né, de 32,48 é muito maior que um fio que eu preciso para 19. A queda de tensão, se eu usasse o mesmo fio, é muito diferente. As perdas é muito maior ainda, porque aí é o quadrado vezes R, certo? Então, imagina 32 ao quadrado contra 19 ao quadrado. É muito diferente. Então, vejam o porquê corrigir o fator de potência é uma boa alternativa para desafogar, né, para liberar o nosso sistema elétrico. Reduzir perdas, reduzir queda de tensão, certo? Então, nada mais justo, né, que se tenha multas por baixo fator de potência. Por fim, pede o circuito equivalente, né? Terminar o circuito equivalente. Então, essa parte é mais tranquila, né? Se eu pegar a minha corrente aqui, né, com um ângulo igual ao menos o ângulo θ, né, o ângulo da impedância, o ângulo da potência. Esse cara aqui tem um ângulo zero, né, por causa que o fator de potência é unitário. Esse cara tem menos θ, esse cara aqui é menos, o ângulo era 53,13, né? 53,13 graus. Então, através da corrente e tensão, a gente consegue determinar a impedância do circuito antes da correção e depois, então, a gente coloca um capacitor em paralelo com esse circuito. Certo? Então, aqui a resposta, né, para essa corrente aqui de 32,48 dá uma impedância aqui série de um resistor e um indutor, representado aqui. Certo? E depois, em paralelo com esse cara aqui, a gente colocou um capacitor de J8 ohms, né? J8 ohms. Nesse caso aqui, o livro traz o circuito equivalente série deste circuito. Como que a gente pode fazer, né? Se eu pegar aqui e calcular a admitância desse circuito, Y desse circuito é 1 sobre 5,12 mais 3,84. Isso daqui vai me dar uma parte real, que é a condutância, mais uma parte imaginária, ou menos, né, que JXC, no caso vai ser menos, negativo, mas tudo bem. Menos uma parte imaginária que é susceptância. Certo? De circuitos em paralelo, a condutância se soma com a susceptância, né? Os circuitos em paralelo, a admitância de circuitos paralelos é a admitância total de circuito paralelo é a soma. Então eu posso dizer que essa admitância aqui é a soma do que eu encontrar aqui, G, condutância, mais a susceptância B, certo? Então, fazendo o inverso disso aqui, eu tenho condutância e susceptância. Podemos fazer aqui para a gente ver.
mais J menos J 0,12. Menos J 0,12 Siemens, certo? Então, se eu quiser saber quanto que é a reatância, opa, aqui está errado. A resistência que eu tenho inverso é a condutância, igual a 9,35 vezes 10 a menos 12, menos 2, desculpa, menos 2, e uma susceptância B igual a J. Desculpa, susceptância não leva o J. Igual a 0,12. 4. Se eu fizer o inverso de 9,35 vezes 10 a menos 2, eu vou ter a reatância de 10, a resistência de 10,64. E o inverso de 0,12, 4, eu vou ter a reatância indutiva de 8 ohms, certo? 1 dividido por 0,0935 igual a 10,64, que é arredondamento, probleminha, e 1 dividido por 0,125, né, dá os 8 ohms aqui. Então, é simplesmente uma outra maneira de representar o circuito equivalente, ao invés do circuito série em paralelo com uma reatância de 8 ohms, representar por um circuito paralelo, né? Então, o que eu fiz? Peguei esse circuito aqui, encontrei a admitância dele, certo? A admitância de um circuito em paralelo é a soma, então eu separei aqui, né, uma admitância da primeira parte, certo? Que é a condutância aqui, a admitância da segunda parte, que é a susceptância dessa segunda parte, né? Fazendo o inverso dessa condutância, eu tenho a resistência, fazendo o inverso dessa susceptância, eu tenho a reatância. Um outro modo de a gente apresentar o circuito. Bom, gente, vamos conversar agora em como a correção de fator de potência melhora o nível de tensão, né? Faz sentido para vocês, provavelmente, dizer que diminuindo a corrente, eu diminuo a queda de tensão nas impedâncias das linhas e com isso eu diminuo a minha queda de tensão e com isso eu tenho um nível de tensão mais alto na carga. Então, tendo menos corrente, menos queda de tensão, uma tensão mais alta na carga. Mas e se eu disser para vocês que a tensão na carga, quando a gente tem um banco de capacitor muito grande, ela pode se tornar mais alta que a tensão na fonte? Vocês acreditariam nisso? Conseguem visualizar o porquê? Então, vamos dar uma olhada agora e eu vou deixar um exercício para vocês calcular sobre isso. Bom, pessoal, antes de a gente ver esses detalhes, vamos dar uma olhada aqui. Tem um banco de capacitor, são dois bancos de capacitores, né? Aqui é um banco trifásico, né? 3 capacitores, um para cada fase. Aqui também um banco trifásico, né? Composto de 6 capacitores, né? 2 por fase. Aqui eu tenho um banco bem maior já, né? Tá dentro de um quadro, né? Aqui tem um disjuntor geral, depois disjuntores
A gente vai conversar no futuro sobre sistemas de proteção e tudo mais. Então aqui eu tenho disjuntores que estão protegendo esses capacitores, e aqui eu tenho contatoras que servem para ligar e desligar os capacitores conforme o nível de carga. Aqui outro quadro também semelhante, só para ilustrar, né, como seria um banco de capacitores, né? Ok. Então vamos analisar essa afirmação que eu falei, né? Que a tensão na carga pode ser, inclusive, maior do que a tensão na fonte. Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho uma fonte de tensão com uma tensão mais ou menos V. Vamos botar mais ou menos Z aqui como fonte de tensão. Mais ou menos Z. Eu vou colocar essa fonte aqui em referência à Terra, aterrada, certo? No caminho, normalmente, né, os meus condutores, eu posso modelar eles simplesmente por um resistor e um indutor. Para os casos que a gente vai tratar aqui, a gente vai modelar como um resistor e um indutor. Em uma modelagem mais complexa, em alguns casos a gente usa capacitores ainda. Mas na modelagem mais simples, indutor e resistor. Por hora, vamos simplificar ainda mais e vamos dizer que a gente tenha simplesmente um indutor nos fios. Isso aqui é um caso não real, mas para a gente entender o que acontece, fica melhor assim. Vamos dizer que aqui eu tenho um indutor de uma reatância mais Jx aqui, certo? E aqui eu estou conectado a uma carga. Certo? Quanto que é essa tensão na carga? V é igual a E menos JXI, certo? Olha só. Se eu fizer aqui menos E mais IJX mais V, tem que ser igual a zero, né? Então, se eu isolar o V, né, eu fico com essa expressão aqui. Bom, vamos fazer uma suposição. Inicialmente, vamos considerar que eu tenho uma carga aqui indutiva. Vamos considerar que eu tenho uma carga indutiva, certo? Ou seja, primeiro caso, essa impedância Z tenha um módulo Z e um ângulo de 90 graus. 90 graus, certo? Vamos ver como que vai ficar a nossa tensão. V é igual. Se a minha carga é indutiva, completamente indutiva, né? Eu teria uma corrente 90 graus atrasada da tensão. E com ângulo de menos 90 graus. Certo? Então, vamos ver aqui. Eu tenho um E, e eu vou dizer que tem um ângulo zero. Menos Jx vezes I. Menos J, eu posso dizer que é X com ângulo de menos 90. Certo? Menos J, menos 90, né? Vezes I. Com ângulo de mais 90 graus. Então eu vou ficar aqui como resultado que a minha tensão vai ser igual a E com ângulo 0 graus mais
I vezes X com ângulo de menos 180 graus. Então, no diagrama de fasores, eu teria isso daqui. Eu tenho uma tensão E, certo? Eu tenho uma corrente atrasada, I, com ângulo de menos 90. E eu tenho uma queda de tensão, I vezes X, com o sinal negativo, né? Isso aqui eu poderia simplesmente traduzir como é um número real, né? Isso daqui é igual a menos IX. Vira um número real isso daqui, ó, menos IX. Então eu tenho uma queda de tensão nesse sentido aqui, ó, de menos IX, que quando somado com E, me dá, vê se tem como trocar a cor aqui, cor da tinta, vai me dar a minha tensão V. Certo? V é igual a E mais IX com ângulo de 180. Então, IX com ângulo de 180 está para cá. Eu tenho E aqui. Então, veja que eu diminuí a minha tensão quando a minha carga é simplesmente indutiva, né? Uma carga com um ângulo atrasado. Ok. Agora, vamos fazer uma situação inversa disso daqui. Vamos supor uma carga capacitiva e vamos ver o que acontece com a tensão. Então, com uma carga capacitiva, eu vou ter uma corrente adiantada da minha tensão. graus. Logo, a equação da queda de tensão continua o mesmo. A tensão V é igual a E menos IJX, certo? Então, vou ficar aqui que V é igual a E menos JX e isso daqui, então, é igual a E menos, vou botar menos JX é igual a menos JX é igual a X com ângulo de menos 90 vezes a corrente, que nesse caso, ela, como é uma carga capacitiva, tem um ângulo de mais 90. Então, vejam que a nossa tensão agora vai ser E mais X vezes I com ângulo de menos 90 mais 90. Isso vai dar um ângulo de 0 graus. Então, observem, X vezes I com ângulo zero é também um número real. Observem que a tensão V é igual a I mais XI. Então, nesse caso, eu vou apagar essa linha, simplesmente para a gente ter um espacinho para desenhar.
Nesse caso aqui, segundo caso, eu tenho então uma tensão E, uma corrente I, então aqui eu tenho E, uma corrente I com 90 graus, e uma queda de tensão I vezes X com ângulo de 0 graus. Se eu somar E com I vezes X, eu vou ter minha tensão V. Então eu vou colocar aqui na frente meu I vezes X. E eu vou ter agora uma tensão V, que é igual à soma de E mais I vezes X. Então observem que a minha tensão V agora é igual a E mais a queda de tensão, só que a queda de tensão agora é no sentido, né, a fortalecer o E. Então eu tenho uma tensão maior do que a da fonte. Sempre que eu tiver um circuito que tenha bastante indutância na linha aqui, né, e a carga bastante capacitância, a tendência da minha tensão crescer, certo? Quanto mais capacitiva for a corrente da carga aqui, e quanto mais indutiva for a linha, mais a tendência de crescer. Se acontecesse um caso onde a impedância da linha fosse igual à impedância da carga, a gente tem uma situação chamada de ressonância, e essa tensão aqui seria o infinito, certo? Na prática nunca vai chegar ao infinito, mas a tensão pode subir bastante, principalmente se essa impedância aqui não tiver nenhuma parte resistiva, certo? A impedância da carga, por exemplo, um capacitor ligado direto à rede sem nenhuma outra carga junto. Na prática, né, isso pode acontecer, uma situação muito próxima disso pode acontecer se esses capacitores de correção de fator de potência ficarem ligados 24 horas por dia. De madrugada, por exemplo, a indústria normalmente tende a desligar as máquinas e tal, a gente acaba com a carga e fica simplesmente o capacitor ligado. Então a tensão sobe muito por causa disso daqui, né? A queda de tensão ser no mesmo sentido da tensão E, fortalecendo E. Por isso que a gente não deve ligar um capacitor e deixar ele ligado 24 horas por dia. Ele tem que ter um sistema de controle que controle a entrada e saída. Tem vários métodos de a gente fazer isso. A gente não, como aqui o curso, né, é para dar uma noção, a gente não vai entrar em detalhes em cada uma deles, mas a gente poderia ligar esses capacitores com um controlador automático de fator de potência, a gente poderia ligar esses capacitores junto quando liga a carga, colocando um capacitor dedicado para cada carga que a gente tenha. Quando é poucas cargas, a gente pode fazer isso, se torna mais econômico. Na indústria que tem muita carga, né, diferente e tal, é vantajoso botar um controlador automático. Bom, mas o que eu quero que vocês entendam aqui é esse efeito, que a capacitância tende a aumentar, a correção de fator de potência tende a aumentar a tensão, né, e esse aumento de tensão pode inclusive ser maior do que a tensão nominal. Aqui a gente está falando de um caso ideal, do ponto de vista que não temos resistência, e aqui a carga também é puramente capacitiva. Então a gente viu que elas se somam algebricamente, né? Porque ficam as duas, a tensão E e a queda de tensão ficam em fase. Na prática, aqui, normalmente na impedância a gente vai ter uma queda de tensão, a gente vai ter uma resistência, né? O que não vai dar um ângulo daí de 90 graus nessa corrente, vai dar sempre menos. E também aqui nessa linha também não vai ser um indutor puro, vai ser um indutor com um resistor.
o que também não vai então ser tão significativo. Dessa forma, essa queda de tensão IX aqui não iria ser exatamente contra o V, e aqui também ela não estaria exatamente alinhado. No entanto, a gente tem, eu representei dessa maneira por ser o caso mais significativo, né, em que a gente consegue perceber melhor o que ocorre com a correção de fator de potência. Tá bem? O que a gente vai fazer agora? Eu vou pedir para vocês corrigirem o fator de potência de um circuito e verificar quanto que vai ser a tensão que vai ficar na carga. Então, inicialmente, né, eu quero que vocês considerem a minha tensão na carga, essa tensão VA aqui, essa tensão VA, que a tensão VA é a tensão desse ponto aqui em relação à Terra, né, ou seja, em relação a esse ponto aqui, igual a tensão aqui na carga. 220 com ângulo zero, e eu quero que vocês corrijam o fator de potência nessa carga aqui para 0,92 indutivo, 1 capacitivo e fator de potência unitário, desculpa, e 0,92 capacitivo. Quero que vocês calculem quanto que é o capacitor para colocar aqui, que eu obtenha esses três fatores de potência, tá bem? Uma coisa que a gente tem que chamar atenção é a gente tinha deduzido essa equação para corrigir o fator de potência igual a P tangente do arcosseno do fator de potência 1 menos tangente do arcosseno do fator de potência 2, né? Isso daqui é considerando correção de fator de potências em indutivos, né? De um fator de potência indutivo para outro fator de potência indutivo. Quando a gente for corrigir para um fator de potência capacitivo, nós precisaríamos, vou voltar aqui na figura, nós precisaríamos ter que o meu potência aparente ficaria aqui, no sentido inverso, né? Quer dizer, eu corrijo, boto um capacitor que anule toda a minha indutância do circuito, anule toda a minha potência reativa do circuito, ou seja, traria a potência aparente daqui para cá, e ainda eu acrescentaria mais um outro pedaço que traria daqui para cá. Então, a minha potência reativa Q2, né? A minha potência reativa do capacitor, ela tem que ser igual à potência reativa que eu tinha antes, Q1, esse valor daqui até aqui, mais o quanto que eu quero que fique depois, o Q2. Então, essa equação que a gente deduziu aqui, passa, ao invés de menos, que nem a gente tinha antes, passaria para ser mais, porque eu trago o fator de potência do valor que estava bem baixo indutivo, por exemplo, 0,5 indutivo, para 1 unitário, e daí, além disso, eu boto mais um pouco para tornar ele capacitivo, para chegar a 0,92 capacitivo. Tá bom? Então, por isso desse mais aqui. Essa situação aqui é uma situação irrealista, né? A gente nunca, não é que nunca, mas dificilmente a gente tem interesse em tornar o fator de potência capacitivo, certo? Normalmente a gente vai reduzir, vai ajustar ele entre 0,92 e 1, tá? Mas vamos calcular aqui que depois eu quero que vocês vejam como fica a tensão na carga com essas três correções de fator de potência. Então, primeiro passo, vocês vão calcular qual é o banco de capacitor para colocar aqui em paralelo, considerando que a tensão aqui no banco do capacitor e a tensão na carga é 220 ângulo zero. Tá? Então, aqui eu demonstrei aqui o cálculo da potência. Depois vocês podem conferir aí, façam e confiram. Como que a gente calcularia aqui, né, a potência, né, para as três situações, né? Eu coloquei aqui a equação da potência, o que vai me resultar nessa tabela aqui. Então, aqui já está tudo calculado, vocês repitam aí os cálculos e tentam conferir.
Aqui temos o valor de XC para um fator de potência 0,92 indutivo, depois XC para um fator de potência unitário e um XC para um fator de potência capacitivo aqui, né? Bom, tenho esses 3x, então eu tenho agora o valor deste capacitor que está aqui em paralelo. Num caso, menos J24, fator de potência 0,92 indutivo, eu precisei do menor capacitor, quer dizer, da impedância mais alta, menor capacitor em termos de potência, se tu for ver, né? Fator de potência unitário, eu preciso já de um capacitor bem maior, ó, em termos de potência, 3,5 quase kV, né? E depois para um capacitor capacitivo, né? Para um fator de potência capacitivo. Olha como a potência aumentou bastante, né? Já passou para quase 5 kVAR, né? De 2 ele passa para 5. Veja como o meu investimento, né? Eu preciso mais que 2 capacitores do que eu usaria no primeiro caso para conseguir chegar no fator de potência do segundo caso. Então, o dobro do investimento em termos de capacitores, né? Bom, verifiquem então com esses 3 capacitores como que fica a corrente em cada um dos casos e como que fica a tensão aqui na carga, considerando agora que essa tensão V aqui, na verdade a gente pode chamar de E, essa tensão E aqui, né? Aqui E, né? Essa tensão na fonte E aqui é igual a 220 volts. E eu quero que vocês calculem essa corrente I e esta tensão VA, considerando as 3 possíveis correções de fator de potência. Bem? Vocês provavelmente o que vão chegar é a conclusão que, no primeiro caso, eu tenho uma corrente maior, um pouquinho maior. Depois essa corrente na verdade, sem correção, a corrente é a maior de todas. Depois a corrente cai para a correção aqui de 0,92. Depois ela cai ainda mais para 0,92 para o fator de potência unitário. E depois ela deve voltar a subir para um fator de potência capacitivo. Então a corrente cai aqui em relação ao sem correção do fator de potência, a corrente cai. Depois aqui a corrente cai ainda mais. E aqui desculpa, aqui a corrente cai ainda mais, não sobe. Aqui a corrente cai. Ainda mais. E depois aqui a corrente volta a subir. Certo? Do ponto de vista das tensões, eu tenho que a tensão sobe quando eu corrijo o fator de potência para 0,92, depois ela sobe ainda mais para o fator de potência unitário e depois ela sobe ainda mais para um fator de potência capacitivo. Tá bem? Então façam, qualquer dúvida, me procurem, me mandem um e-mail, conversamos nas videoconferências. Tá bem? Então, gente, se cuidem aí contra o coronavírus, tá bem? E não deixem de me contatar. Eu sei que é bastante conteúdo, né? A nossa disciplina ela é um condensado de um monte de conteúdo, bastante coisa, o que traz algumas dificuldades. Então, não deixem aí para depois, vão fazendo os exercícios, vão me procurando, tá bem? Nos vemos em breve. Um abraço, até mais.